Olá, pessoal. Faz tempo que eu não falo sobre livros no meu canal, que eu não faço resenhas, mas eu estive lendo este livro aqui, Os Meninos que Enganavam Nazistas, de Joseph Joffo, da editora Vestígio. Ele foi escrito em 1973, 320 páginas, a avaliação das editoras de venda de livros é de 5 estrelas. Vou falar um pouquinho do enredo. Os Meninos que Enganavam Nazistas é uma obra autobiográfica que aborda a fuga dos irmãos Maurice e Joseph Joffo, de 12 e 10 anos, respectivamente. De um dia para o outro, esses meninos se veem obrigados a abandonar a capital francesa ocupada pelo exército da SS e sobreviver à invasão alemã em 1941. Joseph, que também é um narrador, criança de 10 anos, ingênuo e dócil, leva uma vida bem normal. Para uma criança de sua idade, estuda, brinca, tem amigos na escola, ele joga bolinhas de gude, ele ama a sua família, vivendo sem grandes preocupações diárias, mas era judeu. Peso que sentiria mais tarde nas suas costas, ou melhor, no seu peito. O que está acontecendo? Eu era um menino, com minhas bolinhas de gude, meus socos, minhas correrias, minhas brincadeiras. Meu pai era cabeleireiro, meus irmãos também. Minha mãe cozinhava. O resto da semana eu tinha escola e pronto. De repente, costuram no meu peito uma estrela e viro judeu. Logo, a pressão toma conta das ruas, pois a caça aos judeus estava declarada na França. Os pais dos irmãos Joffo decidem que é hora de se separarem para resguardar a vida de sua família. Era algo comum na época, se dividirem em grupos menores para ser mais difícil a captura e assim ter mais chances de permanecer vivos. Joseph, o caçula, fica com Maurice, seu irmão de 12 anos. Os dois saem em busca da Zona Livre para conseguir fugir dos nazistas nesse período tão devastador. Os irmãos passam por grandes aventuras. Toda a sua trajetória é bem triste. Em certos momentos, onde a jornada parecia se aproximar do fim, eles percebiam que partiriam novamente e tudo recomeçaria. Vários fatos na história parecem muito coincidência com a verdade. Eles contaram muito com a sorte e com a ajuda das pessoas que passavam pelo seu caminho. Isso sem falar nas inúmeras ajudas de estranhos para fugir dos oficiais da SS, ao longo de toda a história. Essas ajudas já acontecem no início do caminho. É o padre no trem que afirma estar com eles para que não seja necessário apresentar os documentos. Tem o médico judeu que mente sobre as condições da circuncisão dos garotos. Contam com o arcebispo francês que intervém para que eles sejam libertados na única situação de perigo real presente na história. É o dono do acampamento que praticamente se sacrifica para salvá-los. Sempre tudo é decidido ou não decidido com um simples detalhe. Muitas vezes, um detalhe pode decidir se continuamos vivos ou não. Naquele ano, posso dizer que nossa vida se manteve por um nada, simplesmente porque fomos presos numa sexta-feira, quando o comboio semanal já estava construído. E porque a mania administrativa dos alemães os levou a abrir um processo sobre o nosso caso. Poucos de nós tiveram esta sorte. A força dos personagens e do livro. O que mais vibrante na narrativa é a força dessas duas crianças. Este é um dos pontos mais importantes tratados na história. Eles não percebem, mas o nazismo estava arrancando cada pedacinho deles, principalmente a infância.
algo impossível de se recuperar. Joseph deixa claro que no dia que deixou a casa de seus pais, perdeu a sua infância. Poucos de nós tiveram essa sorte. O mais vibrante na narrativa é a força dessas duas crianças. Esse é um dos pontos mais importantes tratados na história. Eles não perceberam, mas o nazismo estava arrancando cada pedacinho deles. A força do livro, porém, está na escrita ingênua e, ao mesmo tempo, reflexiva sobre a perda da infância. Tudo se passa pelo ponto de vista de Joseph. Ele demora a entender o verdadeiro perigo, e isso fica bem claro para o leitor. E por estar contando sobre a própria vida, o autor nos faz pensar sobre a importância da memória e como ela pode ser modificada com o tempo. Esse é um pedaço de uma resenha que eu li sobre o catarinense Evandro Kunkel. Tem uma parte que o Joseph fica trabalhando numa livraria. A livraria era de um alemão muito... ele não sabe, ele é muito alemão, ele pensa assim, que os judeus deviam todos morrerem. E ele fala isso, mas o Joseph não diz que é judeu, né? Então ele tem que participar até das missas dessa família, ele fica apaixonadinho pela filha do casal. Ele ajuda e ele vende jornais, ele ajuda nessa livraria. E quando a guerra está terminando, este homem não sai mais de casa, ele fica com medo, né? Então, ele é preso e ele iria ser fuzilado, né? Pelos americanos. Mas o Joseph disse, olha, ele me deu trabalho, eu fiquei aqui e ele escondeu um judeu. Claro que o homem não sabia, que esse dono da livraria não sabia que ele era judeu, mas ele salvou essa vida, né? E ele trabalhou também em lugares para conseguir comer, ele e o irmão dele trabalhava em hotel, trabalhava na cozinha, eles ficaram um tempo no hotel onde os alemães estavam lá, os soldados alemães, e foi muito assustador para eles essa parte, porque eles tinham que esperar o processo que estava tramitando. Eles tiveram ajuda até, que nem diz assim, do médico alemão, né? Dizendo que eles não eram judeus. Então muita gente ajudou eles nessa trajetória. E no final eles reencontram a família depois da guerra terminar. Ele pega o trem e volta para Paris, que ele adora, né? Ele fala muito de Paris. Ele volta para Paris e ele reencontra a família e descobre que o pai dele esteve preso e o pai dele nunca mais vai retornar. Então essa parte do livro é bem triste. É claro que eu não vou contar toda a história, ela é emocionante, porque é uma história leve, não é pesada, porque é do ponto de vista de duas crianças, um de 12 e outro de 10. O personagem principal, que é uma história autobiográfica, que é o Joseph, o Joseph Joffo. Então, aqui no final, no pós-fácil do livro, ele também vai nas escolas, faz palestras sobre o livro e recebe algumas perguntas dos alunos. E ele diz que fica muito emocionado com as perguntas. Ele diz, você se considera um herói? Ele disse, não, eu não me considero um herói, mas ele teve atos heróicos, mas ele não se considera. Então ele fala no pós-fácil do livro com os leitores, que são os alunos das escolas onde ele recebe. Ele diz que uma das partes de mais satisfação é que ele retornou àquela cidade onde ele trabalhou na livraria e foi condecorado assim com um cidadão emérito, fez a sessão de autógrafos do livro, ficou muito emocionado. É claro que eu não posso comentar tudo porque essa parte também é muito extensa, mas tem
relatos dele, assim, que são hilários, e também o diálogo com os leitores, na página 260, que ele fala, que ele conta... Ele fala que o livro virou filme, então eu não sei aqui a foto dos atores do filme. Eu não assisti o filme ainda, eu quero assistir o filme. Mas o relato que ele comenta aqui é que o filme não é exatamente como o livro. Então eu recomendo vocês lerem o livro, mas com certeza eu também quero assistir o filme. Não deixem de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Obrigada!